Olá, tudo bem? Esse é um programa chamado Família Nele, um projeto de Deus que o Senhor colocou nos nossos corações para juntos aprendermos a palavra do Senhor. Entendemos que aprender a palavra do Senhor é algo tão importante que isso nos dá alimento, nos dá força, nos dá diretriz, nos faz vencer ao diabo e nos dá direção de vida, porque ela é luz para os nossos caminhos. E eu quero convidar você a chamar seu marido, a sua esposa, seus filhos, para esse tempo, para nós passarmos juntos esses minutos aprendendo a palavra do Senhor. Família Nele é um projeto de um culto doméstico, ou seja, aquele culto doméstico de 10, 15, 20 anos atrás, em que foi abandonado. Nós queremos resgatar esse princípio tão importante na vida do cristão, na vida da família cristã, para que eles possam se alimentar daquilo que de fato é importante. Então, quando nós terminarmos esse vídeo, eu quero convidar você a continuar estudando. Então você faça uma oração com a sua família, você adore o Senhor com cântico, você continua pesquisando na palavra, não fique somente nas nossas palavras, mas que você alimente isso no seu coração todos os dias, e será tremendamente importante. Na Família Nele, nós estamos estudando sobre os milagres de Jesus. E você sabe muito bem que a vida de Jesus Cristo, os 3 anos de ministério nessa terra, eles foram com uma indicação só, a cruz, para nos resgatar, para nos religar, para nos trazer de volta ao plano principal de Deus. Então, quando nós lemos dos milagres de Jesus Cristo, eles têm esse intuito de nos ensinar a como viver nessa terra e nos ensinar o caminho para irmos aos céus. Então eu quero que você preste bastante atenção, que você abra o seu coração e que você permita que essa palavra caia numa boa terra em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar no livro de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 9. Mateus, capítulo 12, versículo 9. É uma história bem conhecida, uma história curta, mas de grandes ensinamentos para nossas vidas. É uma história que diz sobre um homem que tinha uma mão atrofiada. Então nós vamos ler e depois nós vamos destacando algumas coisas importantes do texto. Mateus 12, do versículo 9 em diante. Diz assim: saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram: é permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu, e ela foi restaurada, e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Pois bem, essa porção da palavra, do versículo 9 ao versículo 14, traz um milagre maravilhoso. Jesus Cristo, a palavra do Senhor diz, primeiro era sábado. E Jesus Cristo, ele ia à sinagoga. Era um costume de, no sábado, ir à sinagoga para poder aprender a palavra do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Nós já explicamos para vocês a diferença entre templo, em Jerusalém, e sinagoga. Templo ia-se para adorar. Sinagoga ia para aprender a palavra de Deus. Pois bem, Jesus Cristo foi à sinagoga para ali aprender, para poder ali ler, para poder ali estudar, compartilhar com aqueles que ali estavam. Quando Jesus Cristo entra na sinagoga, o texto diz que os homens que ali estavam perguntaram a Jesus: é lícito fazer milagre no sábado? Pois bem, a história, a fama de Jesus Cristo já tinha se espalhado por todos os lugares. Jesus Cristo já era conhecido pelos milagres que ele fazia, pelo morto que ele levantou, que ele ressuscitou, pelo coxo que ele fez andar, pelo cego que ele fez ver e por tantos outros. E as pessoas
já conhecendo da fama de Jesus Cristo, começavam a instigar, a querer saber se ele ia fazer aquelas coisas no sábado. Entenda que aqueles homens, eles eram estudiosos da lei, eles tinham a Torá como seu livro principal, na qual estudava o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, aonde consta as leis. Jesus Cristo chega ali e traz uma resposta maravilhosa. Pois bem, se num sábado uma das suas ovelhas caírem num buraco, vocês vão lá tirar ou vocês vão deixar lá? E Jesus Cristo, claro, sabia da resposta, porque aqueles homens iam lá tirar a ovelha, porque a ovelha simbolizava finanças, era valor monetário para aqueles homens, eles iam ali salvar aquela ovelha que caiu no buraco. E ele faz uma comparação imediata. Pois bem, se você vai salvar a ovelha, não é lícito também fazer isso a um homem, fazer o bem? Então, Jesus Cristo, ele traz a seguinte explicação, que o milagre para aquele homem da mão mirrada, o homem daquela mão atrofiada, não era somente o milagre, mas era fazer o bem. Então, no sábado, você pode sim fazer o bem. Jesus Cristo, ele nos deixa um ensinamento fantástico. Há um ditado que diz, você tem que fazer o bem sem olhar a quem. O que isso quer dizer? Que muitas das vezes nós queremos fazer o bem esperando alguma coisa em troca. Sabe como é que é? O toma lá da cá? Então, Jesus Cristo ensina que não é assim. A vida cristã é muito mais do que isso. Você tem que fazer sem saber quem é, sem esperar nada de troca, sem esperar retorno nenhum. A simplesmente abençoar a vida das pessoas. Então, como cristão, eu e você devemos aprender a amar o próximo. Em tempos que nós estamos passando, de pandemia, de reclusão e de tantas coisas difíceis em que a humanidade tem passado, com certeza alguém perto de você está esperando ou precisando de uma palavra amiga, de uma ajuda, um alimento, um cobertor, alguma coisa que você possa compartilhar com ela. É tempo de fazer o bem. Lembre-se que eu falei que os milagres de Jesus Cristo nos ensinam a viver bem nessa terra, mas nos mostram o caminho do céu. A forma que você vive nessa terra, ele conduz eu e você ao céu, à Nova Jerusalém. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender é fazer o bem. É aprendermos que isso tem que ser uma prática constante em nossas vidas. Com fé, você pratica o bem, porque a fé sem obra, ela é morta. Mas não são os bens que te conduzem ao céu. É a prática do bem. O que te conduz aos céus, o que nos traz a salvação, e isso é bem claro. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Atente-se, ele é o único caminho, é o único que pode nos conduzir aos céus. Ele é a única verdade. Sabemos que a verdade é algo subjetivo, porque o que é verdade para mim, de repente, não pode ser verdade para você. Mas Jesus Cristo é a verdade. Toda a verdade é em Jesus Cristo, irrefutável. Então ele é o caminho, a verdade e ele é a vida. Não há vida fora de Jesus Cristo. Não há vida de contentamento fora de Jesus Cristo. Então entenda, eu vou repetir isso para que fique bem claro na sua mente, no seu coração. Os milagres nos ensinam práticas de vida nessa terra. Mas o caminho, aquele que nos leva aos céus, somente é Jesus Cristo. Por quê? Porque algumas pessoas acham que você fazendo bem, você pode conquistar o céu. Não, não, não. O que nos leva ao céu é quando eu reconheço meus erros, eu peço perdão ao Senhor e aceito a Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Tendo aceito a Jesus Cristo como meu Salvador, eu ponho a minha fé em prática, fazendo bem, amando ao próximo, ok? Eu espero que isso tenha ficado bem claro no seu coração. E quando Jesus Cristo fala para aqueles homens, nós devemos fazer o bem, Jesus chama aquele homem no meio por quê? Porque a sinagoga era um local tipo um C, com tipo uma arquibancada em formato de C.
Vou fazer com a mão para que você entenda. É mais ou menos isso aqui, arquibancada, então tinha, e Jesus Cristo ficava ao centro. A pessoa que ia falar ficava ao centro. Jesus Cristo chama aquele homem para vir ao centro, para ir em direção a ele. A palavra do Senhor diz que aquele homem foi e Jesus Cristo imediatamente diz para ele, estende a sua mão, estende a sua mão. É interessante que aquele homem também era um conhecedor da lei. Ele estava ali para poder aprender e compartilhar os seus ensinamentos. Mas ele não duvida nem um minuto. Ele estende a sua mão e ali ele pratica o milagre em Cristo Jesus. É lindo isso. Quando a pessoa crê que a palavra de Jesus Cristo é poderosa e eficaz. Quando a palavra de Cristo transforma a vida. Pois bem, quando Jesus Cristo fala sobre fazer o bem, pratica um milagre, o texto continua dizendo o seguinte, que aqueles homens, os fariseus, começaram a maquinar, a conspirar para poder tramar a morte de Jesus Cristo. Entenda que a morte de Jesus Cristo já tinha sido anunciada. Lá no livro de Isaías já fala que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que ele foi para o matadouro como ovelha sem abrir a sua boca, sofreu sem reclamar. Isso já tinha sido anunciado. Só que eles não entendiam que Jesus Cristo era o Cordeiro de Deus. Era aquele que viria para salvar a humanidade. Então, o ato deles tramarem a morte, eles não tramaram, já estava anunciado. Não foi algo que eles fizeram, já estava, era plano do Senhor Deus, em mandar o seu único filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Pois bem, é interessante nesse texto que fala sobre uma pessoa chamada os fariseus. Os fariseus eram aqueles que estudavam a palavra, eles conheciam a palavra, mas, no entanto, não eram praticantes da palavra. Eles eram bons para condenar, mas não eram bons para praticar. Então, até hoje, quando você pega alguém em que vai à igreja e não pratica, você fala, esse é o fariseu. Você já deve ter ouvido essa expressão. Pois bem, é exatamente por causa disso, porque ele é conhecedor, mas não é praticante. Eu espero muito que você tenha gostado desse texto, que você tenha aprendido com essa palavra e que essa palavra tenha alimentado o seu coração. Agora deixa eu te dar um conselho. Quando nós terminarmos, você continue pesquisando. Eu quero te dar alguns temas para que você continue pesquisando esse texto na sua casa. Primeira coisa, por que no sábado não poderia se fazer nada? Qual era a lei do sábado? A lei do sétimo dia. Eu gostaria que você pesquisasse na sua casa. Alguns cliques na internet, alguns cliques no Google, você vai encontrar essa resposta. A outra é qual que é a diferença entre fariseus, herodianos e saduceus. Gostou? Fariseus, herodianos e saduceus. São três classes que viviam juntos naquela época, porém eram diferentes. Então é importante que você tenha bem claro, porque você vai ler a Bíblia, inclusive no livro de Marcos, quando fala desse milagre, fala dos herodianos. E aí talvez você fique confuso quando você for ler nos outros evangelhos. Então quem eram os herodianos? Eu poderia te explicar aqui, mas é importante. Lembra que eu falei? É um estudo bíblico. E você pega o seu celular, sua internet e clique e põe lá quem são os herodianos. Estude e entenda. Entenda sobre os fariseus, sobre os saduceus e a lei do sábado. Isso vai ser de extrema importância para a tua vida e eu tenho certeza que quando você for ler outros textos e você se deparar com essas pessoas, com essas classes de pessoas e esses comentários sobre o sábado, isso virá à tona na sua mente e você vai poder entender de forma mais clara o que a palavra de Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eu espero muito que você tenha gostado, eu espero que você ame a palavra do Senhor e continue estudando de forma maravilhosa. Um beijo no seu coração e que você tenha paz, amor, esperança, fé diante do Senhor. E que tudo isso que está acontecendo, ele vai passar em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar? Pai querido, na tua presença, ó Deus, nessa noite, nós nos achegamos. Nós te louvamos, ó Pai, de podermos ouvir as porções da tua palavra.
como a tua palavra é rica, como a tua palavra nos ensina, como ela vem de encontro aos nossos corações. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha trazer clareza ao coração de cada um que nos assiste pelo nosso canal do YouTube. Deus, Família Nele, é um projeto maravilhoso de crescimento, de aprendizado. É um projeto de nos achegarmos ao Senhor e entendermos o plano que o Senhor tem para nossas vidas. Guarde, abençoe cada família, guarde na palma das tuas mãos e que eles sejam prósperos e abençoados pelo Senhor. Eu os abençoo com toda sorte de bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Terça-feira que vem estamos juntos, às 19h30, para aprendermos um pouco mais sobre os milagres de Jesus Cristo. Fique com Deus, firme na palavra do Senhor.